porque cada ministro, muitas vezes, tem um entendimento diferente sobre a pena que deve ser aplicada àquela figura. Então, a gente tem um convidado muito especial, Roberto Delmanto, jurista, advogado, sempre muito demandado e procurado pelas emissoras. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Para começar, doutor, queria pedir sua análise e reflexão sobre esse processo que nós estamos acompanhando, essa discussão que é feita pelos integrantes da primeira turma para chegarem a um consenso em relação à pena imposta àquele que foi condenado. Muitas vezes um ministro pode adotar uma estratégia um pouco mais punitivista, aplicação de uma pena mais alta, outro pensa em uma pena mais branda. Como chegar a um meio termo, hein, doutor? Eles vão iniciar agora com a proposta de punição a ser feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e dentro do espectro das penas, elas são bastante elevadas por esse entendimento do Supremo em dar os dois crimes, o golpe de Estado mais o atentado ao Estado Democrático de Direito. Então isso catapulta o montante das penas, além dos outros dois crimes de dano ao patrimônio histórico e o outro também de patrimônio tombado. Então, o que acontece é que eu acredito que eles não vão ter muita dificuldade em chegar a esse montante. Certamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro terá uma pena bastante superior aos dos demais, porque ele está sendo condenado como líder de uma quadrilha. E há um incremento substancial da pena para aquele que é líder da organização criminosa, como ele foi condenado. Então, Jair Bolsonaro deverá ter uma pena sensivelmente superior aos dos demais. Nós já tivemos algumas antecipações nesse sentido, mesmo da ministra Carmen Lúcia e de outros, que alguns terão aí uma amenização da pena ao se caracterizar uma participação de menor importância. Então, haverão penas mais suaves, se é que eu posso dizer suaves, porque todas serão penas altíssimas. Aqui serão penas possivelmente as mais leves, superiores a 20 anos. A do presidente Bolsonaro é difícil a gente aqui antecipar, mas possivelmente beirará os 30 anos de reclusão. Então, nós teremos essa situação. Estamos recebendo Roberto Delmanto, jurista, advogado, e em destaque a discussão dos ministros que integram a primeira turma em torno da dosimetria, né? A pena imposta a cada um dos réus, aqueles que foram condenados há pouco pelos magistrados que integram a primeira turma. Deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, sejam todos muito bem-vindos. A discussão que acontece agora na primeira turma em relação à dosimetria da pena, o tempo de condenação para cada integrante do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista. Doutor, deixa eu só fazer um complemento àquela minha primeira pergunta, porque tem uma questão ou uma dúvida que envolve o posicionamento de Luiz Fux, divergiu dos demais integrantes da turma. Nessa discussão em torno da pena imposta ao condenado, o posicionamento daquele que diverge entra também nessa conta? Parece contraditório, né? Mas o ministro Luiz Fux vai ter que também votar a questão da dosimetria da pena. E agora, vendo isso de uma forma pragmática, né? Eu estava, inclusive, assistindo a entrevista do senador Sóstenes, não é? Para o futuro, havendo trânsito em julgado desta condenação, e esse trânsito em julgado acontecerá de uma forma rápida, talvez em 30 dias, 45 dias, 60 dias, porque poderiam caber embargos de declaração, as defesas vão tentar recorrer com embargos infringentes, com base no voto do ministro Luiz Fux, só que o Supremo, como já é sabido por todos, tem exigido 2 votos divergentes para poder ter esse recurso para o plenário. Então, eu acredito que aí em uns 60 dias nós teremos o trânsito julgado. E um dos efeitos de uma condenação penal transitada em julgado é justamente a suspensão dos direitos políticos, independentemente de Tribunal Superior Eleitoral.
independentemente daqueles 2 processos que o ex-presidente foi condenado em inegibilidade. Então, agora nós temos um fato novo, uma condenação criminal. E certamente já nessa condenação criminal virá a suspensão dos direitos políticos. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com esta condenação, está definitivamente fora das próximas eleições. Roberto Delmanto, jurista, advogado, conversando ao vivo com a gente. A próxima pergunta, Diego Tavares. Professor Delmanto, muito boa noite, um grande prazer conversar com o senhor aqui na Jovem Pan News. Professor, o senhor tocou agora a questão recursal, a impossibilidade da apresentação de um recurso por parte do ex-presidente Bolsonaro, diante da inexistência do mínimo de 2 votos divergentes, conforme preconiza o artigo 333 do Regimento Interno da Suprema Corte. Então, o Bolsonaro já deve começar a cumprir a sua pena nesse prazo que o senhor nos explicou agora. A questão é, Bolsonaro já se encontra preso em regime de prisão domiciliar, curiosamente uma prisão que foi decretada diretamente no regime domiciliar, algo que eu particularmente nunca tinha visto antes. Qual que é a sua expectativa para a continuação de cumprimento de pena? Bolsonaro deve seguir em prisão domiciliar ou deve ser recolhido a um estabelecimento prisional como o Presídio da Papuda, por exemplo? O senador Sócio mencionou, o ex-presidente Lula ficou ali numa sala especial ali exatamente ali numa delegacia da Polícia Federal lá no Sul, não é? Agora, nós temos uma diferenciação entre a prisão durante o processo e uma prisão depois que há o trânsito julgado. Pelo Código de Processo Penal, essa prisão especial, que é muito discutida para que tem grau curso superior ou para ex-ministros, pessoas que tenham um cargo público alto, ela só é aplicável para o preso provisório. Então, assim, Lula nunca chegou a ser preso definitivo com o trânsito em julgado. Essa é uma diferença importante. Portanto, com o trânsito em julgado da condenação pelo Supremo, é capaz, sim, de determinarem a prisão do Bolsonaro, até mesmo na Papuda, como se tem aí ventilado. Agora, como acontece com o ex-presidente Collor, eles conseguiram uma prisão ali humanitária, domiciliar, por questões de saúde. Então, se aplicar o mesmo raciocínio que foi feito ao ex-presidente Collor, que está em prisão domiciliar por questões de saúde, logicamente, Bolsonaro deveria ter também o direito à prisão humanitária domiciliar em razão dos seus graves problemas de saúde. Mas aí vão se demandar laudos, vão se demandar exames clínicos, exames médicos, para demonstrar que em um presídio, em uma cadeia, ele não terá condições de sobreviver. Nós vamos ter que aguardar com uma situação, uma sensação assim bastante de agonia, né, para essas decisões, mas eu não descarto a situação em havendo trânsito julgado de realmente, como falou o senador Sóstenes Cavalcante, de determinar o recolhimento do ex-presidente Bolsonaro na Papuda. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer uma atualização, o ministro Alexandre de Moraes mencionando a impossibilidade do uso de dispositivos para perdoarem os condenados, como anistia e indulto. A gente tem esse trecho, vamos escutar um pouquinho. No que for compatível, e ações da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares, bem como medidas, essa medida do sigilo já não interessa mais, ações da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares. Medida absolutamente necessária, porque não só nós todos aqui na Corte sofremos ameaças, o réu colaborador também. Independentemente das razões que o levaram ou não a colaborar com o Estado não pode, após receber a colaboração, não pode abandonar o colaborador. Então, os benefícios, todos os benefícios reconhecidos ao réu colaborador. Como vota o ministro Flávio Dino? Eu indago do ministro relator sobre a multa
Se Vossa Excelência está no acordo... No acordo não havia previsão de multa. Então, presidente e eminente relator, é claro que na dosimetria eu tinha chegado a um outro patamar, mais alto, mas eu considero que as razões de política criminal que o ministro relator mencionou são muito relevantes, ou seja, houve um acordo do Estado com esse senhor e, apesar da reprovabilidade alta das condutas que ele adotou, creio que, do ponto de vista ético, o Estado deve honrar, inclusive à vista da necessidade de fortalecimento desse instituto, relevantíssimo para o desate de outras organizações criminosas que atuam, lamentavelmente, em todos os poderes do Estado, no mercado e em outras instâncias da sociedade. E por isso mesmo, senhor presidente, quanto ao réu colaborador, eu estou acompanhando o relator que foi previsto no acordo. Ministro Fux, se quiser intervir, é um prazer ouvi-lo. Não, estava perguntando. Vossa Excelência, como conseguiu a pena do relator? Qual foi a pena? A pena que ele está atribuindo, ministro Fux, é de 2 anos, conforme o acordo. Eu deixo de fixar a pena para cada um dos delitos, uma vez que há um acordo que engloba uma pena única de até 2 anos. 2 anos e 2 anos de reclusão no regime aberto. Eu esqueci de referir isso. 2 anos está no acordo, exatamente. Pois então, presidente, concluindo, eu tinha feito a dosimetria crime a crime, tinha chegado, obviamente, a um patamar mais alto, em torno de 5 anos, alguma coisa, 5 anos e 5 meses, em face de todas as circunstâncias judiciais, atenuantes, enfim, mas neste caso, como disse, para prestígio e valorização deste instituto e para manutenção da sua força, visando ao deslinde de outros crimes e a desmontagem de outras organizações criminosas, eu estou acompanhando o eminente relator e mantendo, portanto, a rigidez do acordo de colaboração premiada. Agradeço, ministro Flávio Dino. Como voto, o ministro Luiz Fux. Queria saudar, primeiramente, nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que está aqui presente, Vossa Excelência, Sua Excelência Procurador-Geral da República, nossa decana, ministra Carmen Lúcio, eminente relator e ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu queria me aproveitar também da oportunidade que teve o eminente relator para destacar que eu procurei utilizar na apreciação global dos fatos e dos delitos aqui apontados, em primeiro lugar, a lei, para verificar se havia tipificação, e tanto que me referi várias vezes à questão da mão que tem de caber na luva. Isso é importante didaticamente porque, pelo princípio da legalidade inerente ao Estado de Direito, uma ação tem de corresponder necessariamente à descrição do tipo penal. Vossas Excelências enquadraram de uma maneira, eu enquadrei de outra. Por outro lado, eu também utilizei a doutrina, conforme nós debatemos, cada um tem a sua percepção sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão e principalmente sobre a imparcialidade. Por exemplo, muito embora eu tenha sido monitorado, eu não me deixei contaminar por isso na hora de apreciar as imputações ao Ramagem. E, finalmente, senhor presidente, eu também me baseei nas provas dos autos. Eu até me alonguei bastante, a voz demonstra isso, mas eu procurei também motivar e fundamentar na minha visão das provas que foram produzidas. E mencionei o volume que todos nós reconhecemos que foi um volume extremamente exagerado. Por outro lado, senhor presidente, eu queria só destacar que, por exemplo, figuras novas penais, elas demandam digressões e evoluções. E, às vezes, até, digamos assim, questões já debatidas já há muito. Nós tivemos aqui uma demonstração que a competência do Supremo Tribunal Federal mudou umas 4 vezes, da turma, do Supremo, foi para o plenário, aí voltou para a turma. Então, eu procurei demonstrar que quando há uma questão nova que surge no cenário jurídico,
é muito comum que haja oscilações. E até me referi que recentemente nós estamos acompanhando a discussão dos ministros em torno da pena imposta a Mauro Cid. Alexandre de Moraes negou o perdão ao delator Mauro Cid, mas ele também fez uma crítica ao dispositivo da anistia e indulto. Esses dois dispositivos não caberiam ao relator por ter cometido crimes contra a democracia. E aí a informação, o debate gira em torno da pena que foi defendida pelo ministro relator. 2 anos em regime aberto a Mauro Cid. Bem, a gente continua analisando a discussão dos ministros em torno da dosimetria das penas. Deixa eu só pedir para o Luiz Felipe Dávila formular a pergunta para o nosso convidado. Dávila, por favor, sua vez. Boa noite, doutor Delmanto. É um grande prazer conversar com o senhor. Doutor Delmanto, o senhor acha que os procedimentos garantidos pelo devido processo legal, direito à ampla defesa, impessoalidade do ministro relator, foram respeitados nesse caso? Afinal de contas, estamos falando da credibilidade do Supremo Tribunal Federal, da justiça e da impessoalidade. O senhor acha que esses atributos tão fundamentais do Estado Democrático de Direito foram devidamente respeitados? Olha, a minha opinião, Dávila, é que o voto do ministro Fux é impecável. Eu, como técnico, como profissional, como advogado, subscrevo inteiramente o voto do ministro Fux. Acontece que nós temos aí um colegiado, foi decidido 4-1, essa questão de eventuais embargos infringentes, né, de se precisar de 2 votos, não está no regimento necessariamente, foi uma interpretação do tribunal exigindo 2 votos, desde o caso Maluf, mas o tribunal fala havendo divergência. Então, o que acontece, Dávila, é que essa questão, gostemos ou não gostemos, foi decidida. Reitero que o voto do ministro Fux foi impecável sobre a questão dos advogados, sobre a questão da competência que deveria ser do plenário ou então deveria ir para o 1º grau de jurisdição. Eu lembro, inclusive, que a deputada Carla Zambelli foi julgada pelo plenário, só para ter uma ideia, e houve essa mudança de entendimento no meio já dos julgamentos, inclusive do 8 de janeiro, que existiria a tal da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, se começou no plenário, teria que continuar no plenário para todos. Claro que isso terá implicações, se isso fosse aceito, em todos os outros casos que já foram julgados pela primeira turma. Então, nós temos que ter uma visão pragmática, Dávila. Infelizmente, a realidade aí está posta. A decisão do Supremo, ela foi tomada por 4 votos contra 1. O ministro Fux colocou o dedo na ferida, expôs os problemas que foram levantados pelos advogados. O voto do ministro Fux fica em pé. Agora, são questões de visão de mundo. Os juízes, cada um tem sua história, tem seus bias, que a gente fala, suas tendências, não é? E, por exemplo, ao se fatiar as condutas, como fez o ministro Fux, não fica em pé a acusação. Agora, como o ministro Dino falou, fazendo alusão aí ao boi fatiado, se você pergunta para um pedaço de carne, pede para mugir e não muge, mas quando junta tudo era o boi, não é? Nessa visão, na verdade, os ministros optaram por condenar os réus pelo conjunto da obra. Esta é a realidade, não é? Tirando o Mauro Cid e o Braga Neto, que o Mauro Cid confessou aquela questão lá do punhal verde e amarelo, né? E o Braga Neto, aquela questão dos 100 mil reais. De resto, houve um conjunto de narrativas que foram, e de fatos também, né, foram gravadas, aquele discurso do ex-presidente Bolsonaro na Paulista, não é? Eles juntaram fatos e construíram o conjunto da obra. Então, essa condenação, com exceção de Mauro Cid e do Braga Neto, ela está sendo imposta por essa visão de um conjunto. Né? Então, assim, é um tipo de análise jurídica que foi feito, que tem lá a sua lógica e seus adeptos. Né? O direito, como tudo na vida,
ele não é hermético e é feito por pessoas, e eles ali fundamentaram dentro da visão de mundo deles, da lógica, tem estrutura lógica, tem premissa, tem conclusão, tem o raciocínio, e chegaram a essa conclusão, mas foi uma visão daí do conjunto da obra. Agora eu subscrevo integralmente tudo que o ministro Fux disse, inclusive eu entendo que tecnicamente não existe o crime de organização criminosa, que não tem como ter duas imputações do crime de golpe de Estado com atentado ali ao Estado Democrático de Direito, no fundo é uma coisa só. Agora, o Congresso Nacional, se me permite estender um pouquinho mais, além da questão da anistia, se passar uma lei alterando o Código Penal, juntando os dois tipos de golpe de Estado com atentado ao Estado Democrático de Direito, transformando num único crime, automaticamente isso retroage e diminuirá a pena significativamente de todos os condenados. Não é necessariamente a palavra anistia, porque a grande luta agora vai ser essa temática da anistia no Congresso Nacional. Doutor Roberto Delmanto, jurista, advogado, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Doutor, muito obrigado pela gentileza, viu? Volte mais vezes, boa noite, até a próxima.